Estamos começando mais um Marqueteria mais do que especial em rede nacional, conforme vocês sabem, para todo o Brasil, nas 12 afiliadas das nossas emissoras, as emissoras que estão presentes aí no público adulto qualificado e que tem feito muita diferença. Aliás, você que nos acompanha há tanto tempo sabe, o Marqueteria é o programa mais longevo da nossa emissora. O Marqueteria existe desde 2003. Eu sempre reforço, porque para mim é motivo de muito orgulho. A gente está falando de 22 anos de programa. Um programa que, da mesma forma como você sabe, trata de liderança, trata de inovação, mas, sobretudo, trata e procura inspirar você que nos assiste. Seja nos ambientes digitais, seja no FM, seja no YouTube, seja em todas as redes, não importa, mas, sobretudo, inspirar empresários, universitários, publicitários, formadores de opinião. Esse é sempre o nosso desejo e, claro, ambição. Muito bem, hoje eu tenho o privilégio de conversar com Gaspar Giacomini. O Gaspar Giacomini hoje é chefe, na verdade já há alguns anos a gente vai tratar sobre isso, ele é chefe do departamento de marketing do BNDES, mas ele tem uma formação longa. Ele é formado pela pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gaúcho. Aliás, turma de Porto Alegre, um grande beijo. Amo Porto Alegre e que bom que está se recuperando, o Rio Grande do Sul inteiro, né? Todo o estado se recuperando a 1000 por hora. Além disso, ele tem MBA em Marketing pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, tem cursos de Administração e Negócios em Harvard, passou pela IBM, passou pela Vivo, pela Gol Digital, Coca-Cola e Oi, olha o tamanho da experiência, e tão bom quanto tudo isso que eu comentei. Ele tem uma experiência de 10 anos como professor da nossa queridíssima Escola Superior de Propaganda e Marketing, que inclusive nos patrocinou durante muitos anos aqui no nosso Marqueteria. E há 15, aí chegando finalmente, agora sim, com o período correto, e há 15 anos o nosso Gaspar Giacomini é chefe do departamento de marketing do BNDES. Vamos falar muito sobre o BNDES, eu sou um fã dessa instituição, dessa marca tão importante que o Brasil tem. E só concluo essa apresentação, já passando a palavra para o nosso Gaspar, dizendo o seguinte, e aí ele bate na minha alma e bate no meu coração. Ele é músico nas horas vagas, tá aqui sendo modesto, mas pelo que eu vi do estúdio que tem em casa, toca e toca muito, tecladista com passagens por bandas covers, como por exemplo Dire Straits, como por exemplo Bon Jovi e ninguém menos que Maroon 5. Esse é o nosso Gaspar Giacomini. Gaspar, imenso prazer em te receber aqui no nosso Marqueteria em Cadeia Nacional. Olha, eu vou dizer que é uma honra muito grande, é uma alegria estar aqui no programa. E essa é uma apresentação muito entusiasmada, fico até aqui sorrindo e aberto aqui. Enfim, muito contente em poder contribuir com as ideias do nosso papo aqui. Que bom, Gaspar. Vamos lá. A gente sempre gosta, né? Você que nos acompanha, repito, há tanto tempo, a gente sempre gosta, Gaspar, sobretudo para pessoas que têm uma trajetória tão relevante quanto a sua, a gente sempre gosta de pedir que a pessoa, que o convidado, que o entrevistado conte um pouco da sua trajetória. Então, como é que foi a sua trajetória até o momento que você chega nessa posição tão relevante, tão importante, que é a posição de chefe do departamento de marketing do BNDES? Eu rapidamente aqui contei, mas faz um breve overview dessa tua trajetória até aqui. Eu sou, enfim, gaúcho, né? Acabei vindo, tive, enfim, algumas experiências de trabalho muito legais, ligadas a management, gestão, lá em Porto Alegre. Acabei vindo para o Rio para fazer COPEAD, Instituto COPEAD, aqui pós-graduação. Me apaixonei pelo Rio, uma experiência muito transformadora. Também o Rio é encantador, né? Me transformei em cariúcho, como fala, né? E aí acabei ficando no Rio de Janeiro, né? Depois de fazer o mestrado aqui no COPEAD, fiz esse sanduíche fora do Brasil, tive essas oportunidades todas, comecei a lecionar na SPM, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, porque somos eternos aprendizes, né? A gente mais aprende do que ensina em sala de aula, né? Existe uma reciprocidade muito legal. Muito grande. Muito bacana. E na minha vida acabei, né, prestando concurso para o BNDES e olha, foi uma coisa incrível porque é uma instituição inspiradora
que tem um impacto muito grande na sociedade, e tô lá, né, há quase 15 anos, vou fazer 15 anos daqui a pouquinho, 6 anos à frente do departamento de marketing. Espetacular, espetacular. Eu quero começar, o programa ele trata de liderança, trata de inovação, a gente vai passar, né, por alguns pontos aqui, mas eu quero começar, você que tem essa trajetória tão longa no mundo do marketing, né, inclusive sendo professor, né, corpo docente, e você está corretíssimo, eu concordo inteiramente, já dei muita palestra e a gente acaba aprendendo mais do que ensinando, né, porque os alunos sempre trazem coisas importantes para nós. Mas a verdade é que de 15, 20 anos para cá, o marketing se transformou de uma maneira dramática, né? Para você, quais são as grandes transformações nesse período aí de 15 anos para cá, ou talvez 20? Quais são as grandes transformações do seu ponto de vista dessa disciplina tão importante para o mundo dos negócios, que é o marketing? Eu acho que o marketing foi talvez uma das disciplinas mais impactadas pela questão da evolução tecnológica. Se você pensar em vários outros setores assim mais tradicionais, sei lá, siderurgia, petróleo, o que você imagina, olha, marketing e o sistema financeiro como um todo foram muito impactados. Acho que a gente tem uma questão da instantaneidade, né? O tempo de resposta, a escala com que as coisas acontecem. Então, mudou demais, né? A relação com o consumidor, das marcas, a presença do algoritmo, inteligência artificial. Eu acho que a gente agora a gente está vivendo talvez a maior das revoluções, né, Gaspar? E eu concordo inteiramente contigo. Sob o ponto de vista de marketing, com o advento da AI, vai virar uma loucura, né? Vai virar, já está virando, mas a gente hoje passa por um momento em que a sociedade, as pessoas, você tem aqueles que são mais early adopters, que já estão testando, usando, mas tem uma maioria muito conservadora que ainda não acredita, que está desconfiada, que está pensando sobre isso. É mais ou menos quando a internet aconteceu, né? Que eles falaram, o que é isso de internet? O que é isso de browser, né? E de repente as pessoas mergulharam, né? E acho que assim, faz parte do comportamento humano, mas assim, a inteligência artificial realmente representa uma nova vanguarda, porque é extremamente disruptivo o que vem acontecendo na relação de criação, de agência, de análise de dados, né? Você olha no marketing, por exemplo, hoje, em funções como atendimento ao cliente, os chatbots, o que você está conseguindo de automação, eles são assim, é um ganho de eficiência muito grande, né? Esses prompts todos, geradores de vídeo, roteiro, imagem, eles estão de fato acelerando, é uma velocidade incrível. E Gaspar, num certo sentido, né, concordando inteiramente com o teu ponto, você está corretíssimo, claro, mas num certo sentido, quer dizer, a capacidade criativa, né, a jornada criativa, ela vai se amplificar de uma maneira muito, muito, eu diria, tsunâmica, né, porque um indivíduo ele tem uma determinada capacidade criativa limitada ao conhecimento dele. As inteligências artificiais, os aplicativos, etc., eles têm a capacidade de todo o conhecimento que a espécie humana já botou de pé. Como é que você vê a coisa da criação impactada com relação a essas tecnologias todas? Principalmente o ciclo ficou cada vez mais curto. Muito veloz. Né? Porque se você pensar assim, 10, 15 anos atrás, no processo todo de criativo, de planejamento, de decupar, entender e dar uma devolutiva, você tinha ali um tempo para isso, vamos supor que lá, uma semana. Só que agora, com essa possibilidade dos prompts, de tudo aquilo que você consegue reunir de informação rapidamente e fazer simulações, isso cai assim para horas, né? Talvez até menos do que isso. Então, eu acho que essa velocidade que a tecnologia traz, ela de fato traz um desafio, que é um outro desafio para nós como seres humanos, também de ter um tempo para pensar. Porque porque senão atropela em excesso, né? Porque eu acho assim, o tempo de pensar, de decantar as ideias, até mesmo assim de dar espaço, né, colocar a cabeça no travesseiro, dormir uma noite, pensar um pouquinho mais sobre o que você está fazendo, é uma coisa importante. Então acho que tem um equilíbrio aí em relação à velocidade, em relação a você conseguir, de fato, assim, decantar aquilo que vai ser feito nas campanhas. Literalmente, né? Literalmente. Agora vamos falar um pouquinho de BNDES. Você chefia o departamento de marketing do banco há 6 anos, né? Já há 6 anos. Quais são os desafios, quer dizer, quais são os seus grandes objetivos nessa posição? No sentido de, claro, contar para o Brasil, né? Por que não dizer para o mundo, mas contar para todos tudo que o BNDES faz, a importância desse banco, dessa instituição. Quais são os teus grandes desafios nessa posição, Gaspar? Olha, acho que o maior desafio, de fato, é fazer o BNDES ser conhecido e bem compreendido pelo que ele faz. Porque é uma instituição espetacular, que tem uma expertise muito grande no financiamento de longo prazo, né, na formulação, viabilização de políticas públicas para o Brasil, ajuda a gerar emprego, indústrias, né, e favorece as empresas. E é uma história
que ela é pouco contada, ela é pouco conhecida pela população. Deixa eu pegar esse gancho, se você me permite, Gaspar. Você que está nos assistindo, a gente conversava um pouquinho antes do início do programa. Conta para todos nós exatamente quais são as verticais de atuação do banco, porque é exatamente o que você falou, por isso eu peguei o gancho, peço desculpas, mas as pessoas muitas vezes não têm noção da amplitude do que o BNDES faz. Se você puder dar uma resumida só para que as pessoas entendam. A transversalidade é enorme, porque quando você pensa, por exemplo, em infraestrutura no Brasil, rodovias, geração de energia elétrica, né, os próprios parques eólicos, toda a parte de energia verde, ela foi formulada, financiada pelo BNDES. Você pensa na ponte Rio-Niterói aqui, a Via Dutra, enfim. Você vai para as indústrias, setor automobilístico, peças, você vai para comércio e serviços, fármacos, medicamentos. O BNDES tem que fazer um trabalho incrível em relação ao financiamento de novos medicamentos no Brasil, adensamento tecnológico de indústrias, financia parte da cultura. Vocês têm noção da amplitude, olha o que o Gaspar está nos contando aqui, da amplitude, na verdade, do escopo de atuação do banco. É impressionante, né, Gaspar? É impressionante, e é uma casa em que você encontra brasileiros muito comprometidos com o propósito de fazer projetos que melhoram a vida da população. Eu tenho assim, muito orgulho dos colegas. Eu encontrei um espaço muito gratificante. Olha, isso aqui eu vou dizer um negócio para vocês. Não é simples de você encontrar. Olha que eu tenho uma trajetória, eu comentava aqui, de 23 anos fazendo esse programa. Esse brilho no olhar, Gaspar, não é usual de se encontrar. E é legal que você comenta isso, né? Porque o BNDES é uma instituição feita por brasileiros, você poderia dizer, apaixonados pelo país? Apaixonados e que, uma vez lá dentro, estão imbuídos dessa missão de propósito, né, de trabalhar, de pensar nos problemas, de ajudar os entes públicos, privados, porque o BNDES está assim, mais ou menos no meio do caminho, numa interlocução entre o público e o privado. O poder público e o privado, né? Os estados, os municípios, né? Nessa ideia toda de como é que você modela e torna esses projetos que o Brasil precisa para melhorar a vida, a condição de vida da população. Porque no fundo é isso, financiáveis, né? Para que o povo tenha uma vida melhor. Você tem que atrair capital, você tem que atrair investimento. Então o BNDES consegue fazer essas modelagens, e normalmente quando o BNDES assim, assina um projeto, esse projeto está modelado, os outros financiadores, outros bancos, fundos de investimento, eles entram junto porque eles reconhecem essa credibilidade. E aí eu vou até contar uma coisa aqui rapidamente, um breve episódio. Eu fui convidado há mais ou menos umas 3 semanas atrás, sincronicamente, marcada a conversa aqui com o nosso Gaspar Giacomini, tá dando um baile aqui para todos nós, enfim, de informação sobre o BNDES, mas eu te comentava, né? Eu fui convidado exatamente por uma coisa como essa. O Exército convidou o BNDES para modelar um formato para passar para a iniciativa privada no campo do entretenimento forte de Copacabana. Quando eu soube disso, Gaspar, a primeira sensação que me passou foi: se tem a bandeira, se tem a placa BNDES, eu vou, porque eu confio. Tem um pouco disso também, né? Tem, é exatamente isso. Assim, a sociedade brasileira tem muitos gargalos para o crescimento. E o pessoal lá no BNDES está muito focado em tentar destravar, atrair investimentos e fazer com que diversos desses empreendimentos se viabilizem, né? Se monetizem e sejam perenes, né? É o olhar de longo prazo. É uma instituição, é um banco de desenvolvimento, é uma outra coisa que olha o longo prazo. E aí, voltando então para a tua área, a área que você lidera, como é que funciona o teu departamento? Quer dizer, que divisões você tem, como é que funcionam cada uma dessas divisões e de que forma elas atuam? Perfeito. No departamento de marketing, a gente tem as principais funções, que é a parte toda de publicidade, comunicação. Vocês trabalham com agência de publicidade? Trabalhamos com 2 agências, né, licitadas, né, no momento a Artplan e a Macan. A gente também tem a parte de patrocínio. Então, patrocínio a eventos técnicos e retomando diversos dessas frentes de patrocínio nesse momento. Sem dúvida. Também a parte de website, né, canais de informação. Redes sociais, etc. Que envolve a questão da transparência, né? Porque o BNDES, uma das questões muito importantes é a quantidade de informações e de transparência que a gente divulga. A gente ficou em primeiro lugar, né, premiado no Brasil entre as instituições públicas federais como a mais transparente. Então tem ali parte da equipe ali que trabalha assim dia e noite para deixar os mecanismos de busca, as informações o mais transparentes, translúcidas possível, né? Exatamente, assim, é um compromisso institucional que vem de longa data e assim, a gente olha para o marketing também com esse viés, de desenvolvimento. De desenvolvimento, assim, mas assim, de prestar contas ao cidadão
do que a gente faz, né? Então, assim, o que faz, por que faz, nesse desafio que é buscar ser melhor compreendido. E é um desafio, né, de construção de imagem, de reputação, que, na verdade, faz parte do soft power. Porque para você ser uma instituição que é capaz de mobilizar fundos de investimentos, outros bancos internacionais, faz captações internacionais, vai Brasil afora, fazem roadshow, quando tem concessões, né? Então, essa questão de imagem e reputação, ela é fundamental na sua a tal da placa, né? de mobilização. Lógico, então, lógico. Ali no marketing, a gente tem esse olhar, né? Essa é a grande ambição, esse é o grande olhar. Ele é institucional e ele é mercadológico. E aí, no mercadológico, tem um outro desafio, Calaim, que é o seguinte: o BNDES tem um modelo de atuação que a gente não tem agências bancárias físicas, né? Então, mas 95% das transações são para pequenas e médias empresas, agronegócio. Então, como é que se faz? 95%. Então, e assim, são dezenas de bilhões de reais de desembolso ano. Então, você tem uma estrutura, um modelo de negócios, de operações indiretas que contam com os outros agentes financeiros, com cooperativas de crédito. O BNDES, assim, conseguiu catalisar, irrigar as cooperativas para empoderá-las. Como Sicredi. Aliás, isso está crescendo muito. Muito, né? E o banco tem uma atuação fundamental nisso, né? Para pulverização e desconcentração bancária no Brasil. Sem dúvida. Mas quando você não tem um ponto de venda, um ponto de contato direto como agências físicas, né? Como pares aqui, os famosos balcões. Balcões. Isso você se priva muitas vezes de um canal ali que é um canal importante no sistema tradicional, né? Claro que você tem um Nubank da vida inovando e tal. O mundo vai mudar até o momento que isso deixa de existir, mas ainda é muito forte. Mas ainda é muito importante. Então, para o marketing, isso tem seus desdobramentos, né? Porque a gente não tem aquele canal de ponto de contato direto, né? Então, acho que tem toda uma questão ali de interlocução com essas outras instituições, e aí envolve no marketing um desenho de fluxo, né? Porque os meus anúncios publicitários muitas vezes vão canalizar para uma central de atendimento, para site, para ambientes onde eu tenho que prestar mais informações sobre como é que é o acesso a crédito, como é que são essas linhas, como que elas funcionam, e aí tem esse redirecionamento para essa rede de agentes, mas que é muito econômico do ponto de vista de custo operacional, porque você usufrui de uma estrutura bancária que já existe. Claro, esses agentes, eles são remunerados, calculam spread e tudo mais, mas assim, funciona bem. O BNDES vem crescendo desembolso, e nos últimos anúncios de resultado, é impressionante. Cresceu na indústria, cresceu no agro, cresceu em infraestrutura. Quer dizer, a gente está falando de vários segmentos onde o banco tem crescido. Comércio, né? Tem crescido, tem conseguido expandir num contexto em que o BNDES não tem mais aquele benefício da taxa de juros de longo prazo, da TJLP lá do passado. Ele passou, né, desde 2017, se não me engano, 2018, a operar em condições de mercado com a TLP. Então, assim, o banco tem se reinventado. Mas tem conseguido, né, Gaspar? Tem conseguido, lançando novos produtos para o agro, tem linha em dólar, fixada em... Assim, existe uma metamorfose acontecendo na instituição, e ao falar em liderança, liderança, gestão aqui, para além só de marketing, eu diria assim que é análogo a talvez aquela transformação da IBM, que passou do mainframe. Empresa, inclusive, onde você esteve. A IBM soube se transformar, ao contrário de outras companhias que não souberam. Mas é estruturante, né? Mudanças que são de alma. Estruturantes, mas acho que assim, é uma capacidade de se reinventar que acho que a gente vem lidando bem ali, mas que vai chegar para muitas instituições, aí trazendo para o marketing, de fato, quando os efeitos da inteligência artificial realmente baterem na porta. Realmente baterem na porta. Porque hoje... não vai demorar, né? Não vai demorar. Não vai demorar, porque hoje ainda, vamos reconhecer que ainda é um pouco superficial. Sim, sem dúvida. O pessoal usa o chat GPT, usa um prompt aqui e ali, mas assim... a velocidade vai modelo ser mental, geométrica. Porque o que interessa, assim, é o modelo mental. Pensa assim que uma coisa é você fazer o que você já faz com uma ferramenta que te dá velocidade. Mas o processo de criação... Você está ganhando velocidade só. Ganha velocidade, mas não é uma coisa estruturante, mas não é uma mudou coisa estruturante. De transformação. Então, acho que na relação do anunciante, com a agência, com os veículos de mídia, ainda tá para acontecer. Sem dúvida. Tudo aquilo que vai acontecer que vai ser realmente transformador.
Gaspar, você está comentando, né, sobre vários segmentos de atuação do nosso BNDES. Aliás, repito, você está dando uma aula aqui do banco, o que é ótimo para que as pessoas entendam a magnitude dele. Mas você falou de agronegócio, você falou de infraestrutura, mercado financeiro, mas tem um setor, né, muito importante para o nosso país. E aí eu que, enfim, tenho negócios nesse lugar, que é o setor da arte, da cultura, do entretenimento, setor absolutamente fundamental. E que eu sei que o banco dá muita importância também. Vocês têm uma preocupação com o patrimônio, vocês patrocinam eventos, enfim, conteúdos, etc. Queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente, no Marqueteria, como é que é esse viés do banco com relação à cultura do nosso país, que no final do dia é isso, né? A cultura molda a personalidade. Você olha pra França, num certo sentido, a imagem que você tem da França é muito moldada pela cultura que ela tem, da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, não importa. Qual é a importância que o BNDES dá, quero ouvir de você, à cultura do nosso país? A cultura é vista não só como seu papel transformador no indivíduo, né? Porque uma sociedade democrática ela é tão melhor quanto mais as pessoas também estiverem expostas a essa variedade, né, de pensamentos, críticas. Mas o banco entende a cultura como uma indústria criativa. Deixa eu fazer um parênteses. É lindo, gente, ouvir isso do Gaspar, porque muitas pessoas acham que a cultura é o show, é a festa. E é business, né, Gaspar? Ela é negócio, e né? ela tem um potencial de crescimento, de aflorar, enorme, gigante. Você pega, por exemplo, turismo e cultura no Brasil, o tamanho que isso pode ter em termos de representar geração de empregos, empregos com criatividade, né? A absorção de pessoas, é muito grande. Então, assim, historicamente, você vê, o BNDES apoiou a criação de mais de 400 filmes, restauração... Filmes, festivais de música, eventos ligados à arte, artes visuais e por aí vai. É muito bonita essa trajetória. No patrimônio histórico, como você falou, é impressionante. O BNDES usa, né, recursos incentivados, né, que as empresas têm para restauração de patrimônio histórico no Brasil há muito tempo. Igrejas, conventos, museus, diversos, né, patrimônios aqui que são elegíveis. O Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, na reforma, o BNDES e agora lá em Belém com a COP30, sustentabilidade, Mercedes, assim, estamos fazendo, olha, é um trabalho belíssimo que é feito ao longo do tempo, mas assim, recentemente o banco anunciou uma linha de financiamento de mais de 500 milhões de reais para a restauração do audiovisual, para financiamento de audiovisual, de empresas em condições favoráveis. Então tem muita coisa que acontece, mas olhando para isso como algo que tem que gerar negócio. É um potencial do Brasil, porque o brasileiro é muito criativo. Olha, Gaspar, eu sou suspeito para dizer, mas todo mundo que me conhece aqui no programa sabe. O brasileiro talvez seja o povo mais criativo do mundo. Inclusive, você pega, por exemplo, a publicidade brasileira, está entre as 2, 3 mais premiadas do planeta, né, Gaspar? É isso. Mas aí tem o pulo do gato, que é você conseguir criar empresas de todos os portes, desde do empreendedor, pequenas empresas, olhar para a cadeia produtiva. O BNDES tem esse olhar muito para a cadeia produtiva, porque às vezes não adianta uma ponta funcionar bem se para trás, né, você tem gargalos, né? Recentemente o banco criou a área de relacionamento, cultura e marketing e está buscando ampliar essa atuação na parte especialmente ali de projetos culturais, fomento mesmo, patrocínios, fomento. Deixa eu te fazer uma boa provocação, Gaspar. E de novo, né, o programa é muito assistido, Marqueteria, Brasil inteiro, cadeia nacional. É muito assistido por produtores, é muito assistido por empreendedores, empresários, enfim. Quais são as formas de contato com o BNDES? Porque talvez as pessoas vejam o BNDES, na minha visão, né, como essa instituição muito ilibada, poderosa, etc., mas muitas vezes não saibam exatamente como acessar os canais do banco. Quais são as melhores maneiras das pessoas? Você que está nos assistindo, Gaspar agora vai dar o bizu, hein? Quais são as melhores maneiras de você entrar em contato com o banco para buscar caminhos dentro da instituição? Perfeito. Bom, como uma instituição pública, o BNDES opera muito com editais, né? Então, grande parte desses aportes, financiamentos, eles seguem todo um rito rigoroso, que você publica um edital, as organizações, as instituições se inscrevem, mandam projetos, passa por comissão avaliadora. Então, grande parte... Editais. São editais. Legal. E eles são sempre anunciados nas redes sociais do BNDES. Se você, aí entra o marketing justamente para dar visibilidade. Cara, se entrar no Google ou entrar no website do BNDES e procurar ali por patrocínio, cultura, fomento, audiovisual, a pessoa vai encontrar as informações e ali vai direcionar
se é para alguma equipe específica, se é alguma chave de e-mail, se é para algum edital. Então, assim, tem muitas modalidades de apoio. Mas eu digo assim, o BNDES tem aquilo que ele consegue fazer diretamente, né, que é evidentemente limitado, e aquilo que ele faz através dos outros, né, ao prover recursos, financiamentos e programas. Então esse apoio indireto que eu acho que também ele faz uma imensa diferença. Merece um destaque. A gente está aqui literalmente em maio de 2025. Qual é hoje a campanha do BNDES no ar? Como é que vocês estão nesse momento trazendo o BNDES para o mercado? Qual é o que está por trás da imagem em termos de campanha do banco nesse momento? O nosso mote é o futuro acontece com o BNDES. Opa! Esse é o nosso mote, porque é um banco que pensa no longo prazo, né? Pensa o futuro. Aquilo que você comentou algum tempo atrás. Exatamente. E a gente tem um trabalho de marketing que ele tem algumas peculiaridades, né? A nossa publicidade... Posso só fazer uma observação? Vai. O futuro acontece com o BNDES é espetacular. Porque dá uma sensação de firmeza. Eu não estava ligado no slogan. Dá uma sensação de firmeza, dá uma sensação de condução ao teu lado e dá uma condução de vitória, de que você pode sim ser um vencedor. Quer dizer, o futuro acontece com o BNDES, é genial, Gaspar. Parabéns. E eu vou te falar, é autêntico, é de coração. Eu sei que é de coração. Tô te ouvindo e eu sei que é. Porque é a questão de você pensar em projetos cujo tempo de maturação, você pensa nas hidrelétricas, saneamento, tudo aquilo que se financia, você está olhando um horizonte lá para frente e tem todo esse empenho que o banco tenta, né, mostrar. Então, a campanha, ela basicamente busca explicar o que o BNDES faz, essas várias facetas, desdobra, né, em diversas indústrias, exemplifica. Mas eu chamaria a atenção que um dos nossos desafios é o seguinte, que a nossa publicidade, a comunicação, ela se diferencia um pouco de marcas de bens de consumo, não duráveis. Até porque o objetivo do banco não é resultado econômico, é fomentar o país. É importantíssimo ter isso na cabeça. Então aquela questão do nexo com uma transação de compra e tal, não é exatamente por ali. E a gente acaba lidando com um objeto que é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento do país, que é um fenômeno complexo. Que no final tem a ver com o desenvolvimento do indivíduo, né? Então, porque ao desenvolver o país, se desenvolve um indivíduo, ponto. Perfeito. Né? Então a gente acaba também colocando na nossa publicidade ações de branded content com os veículos, né? Para conseguir explicar em diversas linguagens. Dar esse tom, né? Isso, e dar profundidade, né? Porque eu tenho o desafio de ser conhecido, reconhecido, ser entendido, gerar tráfego, né, para o site, para as linhas de financiamento, produto e serviço, mas eu também tenho esse desafio de conseguir, junto aos formadores de opinião e a população, explicar fenômenos que são mais difíceis. Então, assim, branded content, investir numa publicidade que dá alcance um pouco noticioso às coisas que estão sendo feitas, né? Então, são, assim, características, assim, que diferenciam um pouco de outras marcas, assim, privadas. Se a gente imaginar um futuro daqui a 5, 10 anos, como é que você vê o marketing no banco nesse lugar, Gaspar? Considerando toda essa avalanche, no melhor sentido dessa palavra, de tecnologia, de inteligência artificial, como é que você vê esse horizonte de 5 a 10 anos? Eu vejo de maneira muito positiva, assim, eu acredito que a gente vai evoluir. O setor financeiro, por si só, de uma maneira geral, um geral, setor que ele fica bastante na vanguarda, né, da digitalização. Eu ia te perguntar isso. O Brasil, ele é meio vanguarda em setor financeiro, não é? Com certeza. As regras de Banco Central, o próprio BNDES, são muito vanguarda para efeito, inclusive, americano, alemão, inglês, não? E, com certeza, se você aí fazer menção a outras, mas se comparar o que é um data center do Itaú, toda a infraestrutura desses bancos, por trás, né? São exemplo do Nubank, são exemplo para os bancos lá fora. A gente, talvez isso é um pouco de resquício da hiperinflação, sabe? A hiperinflação lá atrás fez o setor financeiro se desenvolver muito rápido. Certamente eu acho que você está correta na tua hipótese, porque é aquela história, né? Quer dizer, o brasileiro tem a ver com criatividade, num certo sentido, né? Mas o brasileiro é tão criativo porque o país é um país com tantas emoções que ou você se adequa a elas ou você fica para trás. Então, ao contrário da Alemanha, que o negócio é flat, ao contrário da França ou dos Estados Unidos, que o negócio... No Brasil, não. Então, a criatividade é fundamental. Concordo inteiramente com a tua hipótese. E o setor financeiro, então, ele avançou muito rápido, já nos anos 90, nos 2000, sempre muito na liderança. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, no setor financeiro e lá no banco também, dar passos importantes. É claro que no setor público você tem as restrições, você tem normas, você só pode fazer aquilo... E tem que ser assim, né, Gaspar? E tem que ser assim. Então, a gente também acho que não consegue ser
tão vanguarda, né? Mas a gente tem, assim, o BNDES tem linhas de financiamento para inteligência artificial, para empresas, tem lá o Criatec, startups, assim, tá assim de olho nisso e principalmente em fomentar e também adotar, porque quando a gente também financia, estuda, a gente também tá de olho em tentar internalizar, né? Aprender e trazer as melhores práticas para dentro de casa. Ô Gaspar, infelizmente a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso Marqueteria mais do que especial, tomando essa aula da importância que o BNDES tem para o nosso país, para o nosso povo, enfim, para o desenvolvimento econômico e social, isso tem a ver com o nome do banco, que o BNDES representa para nós. E tem sempre duas perguntas que eu gosto de fazer antes de finalizar. Para você, quais são os grandes caminhos para a inovação? Olha, eu acho que a questão da inovação não é ferramenta. Eu acho que ela é uma atitude de abertura ao novo. Porque assim, até pega a inteligência artificial, a ferramenta está sendo dada, mas quanto tempo leva para as pessoas realmente experimentarem, se abrirem, superar aquelas resistências Inovem internas dentro de si mesmas, né? Isso. Então eu acho que tem um processo aí que é um pouco emocional, de segurança, de experimentação, e aí o papel da liderança nas organizações. Aí a segunda pergunta é, para você ser líder, é o quê? Olha que legal, porque você justamente conciliou, para mim, os dois pontos-chave no executivo do teu nível. Inovação e liderança. Para você, o que é ser um líder? Eu acho que a gente... Olha que legal. Que legal. É uma missão difícil, né? Eu acho... Mas ao mesmo tempo prazerosa eu espero um dia chegar lá, porque eu acho que não, que você é um líder nato, tá na cara que você é. Mas eu acho que tem a questão de você conseguir ler o contexto, o ambiente. Isso enquanto líder. Aí você enquanto líder. Você é um líder do departamento crucial, que é marketing, né? Mas conseguir tentar conduzir, né, as iniciativas, as ações, as demandas, né, as oportunidades, né, nessa direção e conseguir mobilizar as pessoas. Eu acho assim que... Isso é chave, no final do dia... Mobilizar é chave e por admiração, jamais por imposição, né, Gaspar? Isso também é um conceito interessante, né? Leadership, assim, você lê os textos do Peter Drucker, dos caras que, enfim, escrevem sobre isso há muito tempo, continuam atuais, né? Porque é um desafio que é atemporal, né? E que continua sendo dos grandes diferenciais, né, nas organizações, quem consegue, de fato... você tem figuras icônicas nesse lugar, é isso aí. Líderes transformam, inclusive países, né, Gaspar? Exatamente. E eu acho assim que eu vejo ainda com um olhar positivo, sabe, Calainho? Que bom. Que eu acho que a gente tem muito potencial. É que o Brasil, o brasileiro, o país, o marketing, você tem muito potencial de se desenvolver. Eu acho assim que o desafio é, de fato, você conseguir dar vazão, conectar as peças, né, esse fio condutor entre as coisas. Enfim, trabalhando num banco de desenvolvimento, né, como eu falei, assim, a gente tem que olhar para o futuro. Nossa Senhora! Com essa perspectiva, assim, que o futuro vai ser melhor, o futuro acontece com o BNDES. O futuro acontece com o BNDES, não podia fechar melhor, e com um detalhe absolutamente fundamental, né, porque é isso, quer dizer, a gente precisa acreditar que esse país, com todos os desafios que tem, porque tem muitos desafios, a gente sabe disso, é um país de imensas oportunidades, né, Gaspar? Então, quando eu te ouço, né, falando sobre o BNDES, com o BNDES, né, você vai buscar o futuro, etc., é exatamente isso. De novo, né, você pega a França, Estados Unidos, Inglaterra, etc., são países muito maduros, então as oportunidades elas são muito mais restritas, ao contrário do Brasil. Gaspar, olha, foi um privilégio conversar contigo. Conversei aqui com o nosso Gaspar Giacomini. Não é sempre, comentei no início, fiz questão, mas vou comentar novamente aqui no fim do programa, não é sempre que eu tenho a oportunidade e, sobretudo, o privilégio de conversar com alguém que tenha brilho nos olhos, que acredita de verdade naquilo que faz. Então eu queria te agradecer muito, em nome do Marqueteria, em nome da nossa rede, enfim, é uma rede nacional, em nome de todos os ouvintes, enfim, as pessoas que estão nos assistindo em vídeo, nas redes sociais, porque hoje você deu uma aula não só do BNDES, mas sobretudo de energia e otimismo. E é disso que o Brasil precisa. Suas considerações finais, por favor, Gaspar. Apenas agradecer, é uma honra estar aqui, poder compartilhar essa história. Eu acho importante, assim, para o cidadão brasileiro, para as pessoas saberem que, de fato, assim, existem organizações, instituições que estão pensando nos menos favorecidos, nas pessoas que precisam gerar emprego. Então, assim, a gente, na mídia, às vezes é muito contaminado pelas notícias negativas, não é fácil. por tudo aquilo. Então, assim, o país tem instituições,
comprometidas, e acho que assim, essa promoção do futuro mais sustentável, desenvolvido, mais justo, né, a gente vai trilhar um caminho. Vamos ser positivos em relação a isso. Vamos embora. Olha, eu conversei aqui mais uma vez com o Gaspar Giacomini, uma conversa espetacular. Se você pegou do meio do programa, veja nas redes sociais, porque tá absolutamente imperdível esse Marqueteria mais do que especial, realmente muito especial. A gente se vê na próxima, um beijo e até lá.